Olá, minha gente. Eu sou o David Miguel Ângelo e estou aqui para convidar vocês para a gente continuar conversando sobre as grandes culturas e civilizações da humanidade e como isso se propagou pela globalização. Então, pessoal, continuando aqui a nossa brincadeira de passear um pouco pela cultura europeia, pela cultura que é referência para todo o nosso mundo ocidental, e depois a gente vai também trabalhar um pouquinho essa ideia do que é essa cultura ocidental, o que é esse mundo ocidental. Então, aqui mais um exemplo, né, de arte associada a essa cultura, que é a Mona Lisa, uma arte que representa o Renascimento, o período renascentista, né, humanista lá pela obra de Leonardo da Vinci. Então, a cultura que a gente tem, o que a gente considera culto, o que a gente considera erudito, tem muito a ver com a nossa noção de civilização. E pra gente, civilização está associada a essas grandes matrizes, como, né, a Grécia e a Roma, como eu falei na aula passada, e nunca associada às grandes civilizações indígenas, por exemplo, que a gente tem aqui. E como eu falei também na nossa última aula, quando a gente pensa em cultura como algo refinado, como algo associado a um grupo que seja superior, a gente também já está vendo aí a cultura muitas vezes com aquele ar comercial. Por exemplo, essas pinturas, essas esculturas que eu estou mostrando aqui, antigamente, né, estariam restritas somente a quem pudesse visitá-las nos museus, nas exposições, ou quem tivesse um grande poder aquisitivo para poder comprar e contemplar essas obras. Hoje a gente tem, por meio da globalização, a possibilidade de ver e visitar museus de forma virtual, ou como a gente está fazendo agora, utilizando um aplicativo para fazer uma brincadeira e tornar essas obras um pouquinho mais populares, mais próximas da realidade do povo comum. Pois é, pessoal. Então, essa questão cultural e como ela foi sendo disseminada pela globalização é o tema principal das nossas aulas de ciências humanas nesse bimestre. E como eu disse, a gente vai passear por todas as disciplinas utilizando esse primeiro, né, esse principal tema, certo? Então, eu comecei fazendo aqui algumas associações com culturas de grandes civilizações da Europa, certo? Como a cultura grega, a cultura romana, e também falei um pouquinho sobre o período renascentista. Vocês podem achar que é muita confusão, é muita coisa, mas como eu já expliquei para vocês lá no comecinho das aulas, ainda presenciais, vocês lembram? Quando a gente fala em ciência e conhecimento, não tem essa separação, né? A gente vai pensando e vai falando e essas referências vão surgindo, e conforme elas forem surgindo, eu vou explicando para vocês, tá bom? Bom, eu falei em civilização e em mundo ocidental, fazendo referência ali no início com aquelas artes, né, com aquelas representações artísticas. O que significa esse mundo ocidental? Ocidente, né, simplesmente geograficamente falando, é tudo que fica a oeste da linha do meridiano de Greenwich, é uma localização geográfica. Só que em termos culturais, a gente vai um pouquinho além disso. A gente tem todo um estilo de vida construído com base em referenciais, primeiro europeus e depois americanos, que vão se formar, se fundir, formando o que a gente diz hoje estilo de vida ocidental, o estilo de vida que a gente vive e, como eu disse, que a gente almeja por meio do que é propagado pela indústria cultural. Eu vou falar um pouco mais sobre essa indústria cultural e suas relações na nossa vida. Sobre a indústria cultural, na nossa última aula eu falei o conceito da indústria cultural por alto, mas a gente vai, né, se ater um pouquinho mais ao que significa essa indústria cultural.
como eu falei, a nossa referência cultural hoje está muito associada, né, ao que vem de fora, da Europa e dos Estados Unidos, certo? Esse termo indústria cultural é um termo que surgiu na filosofia, nos pensadores mais modernos, contemporâneos, quando eles vão se debruçar sobre, né, a produção artística do mundo, a propagação, né, por meio dos meios de comunicação em massa e como isso poderia, de certa forma, ser utilizado para manipular as pessoas por meio de ideologias que são, né, passadas e também com a possibilidade de que a cultura local se perdesse em torno de uma cultura global. Bom, e sobre a indústria cultural, na aula passada eu cheguei a dar o conceito e alguns exemplos de como funciona essa indústria. Hoje a gente vai se aprofundar um pouquinho mais nessa indústria e na sua referência principal, né, que é filosófica. O termo indústria cultural origem de alguns pensadores, teve origem, né, com alguns pensadores que começam a criticar o estilo de vida pós-moderno, como a gente diz, aquele estilo de vida onde a gente tem a ascensão dos veículos de comunicação em massa, produtos sendo vendidos de entretenimento, como filmes, né, peças teatrais, e o acesso de pessoas da massa a esse tipo de produção cultural e também a preocupação com que tipo de mensagem essas produções em grande escala seriam passadas para a população e como isso poderia manipular o pensamento. Bom, e a principal preocupação dos críticos, né, à indústria cultural era exatamente a ideia ou a noção de que essa indústria cultural favorecia a alienação da população, principalmente das grandes massas. Por que isso? Primeiro, o que é alienação? A alienação é um processo onde o indivíduo ele se torna alheio à sua própria condição social, ou seja, ele apenas vive, é levado pelo dia a dia, sem ter muito, né, discernimento sobre o que está acontecendo ao seu redor, política, economicamente falando, e a alienação ela pode ser muito facilmente propagada e estimulada por meio, né, dessas fontes de entretenimento que, de certa forma, anestesiam o pensamento das pessoas e faz com que isso seja uma espécie de fuga da realidade. Bom, mas nem todos os pensadores, os filósofos, eram totalmente contrários à ideia da indústria cultural, principalmente se a gente considerar o aspecto, como eu até já citei, da popularização do acesso à cultura, certo? Porque a própria noção de cultura que a gente tem é um pouco distorcida. Então, o que nós consideramos ser alguém culto? É aquela pessoa que tem acesso a espaços privilegiados, como teatros, grandes espetáculos, certo? Não é todo mundo que tem acesso a esses espaços. Então, com a popularização dessa forma de consumir a cultura, isso também favorece que outras pessoas tenham acesso a essa cultura. E, de certa forma, isso é algo benéfico para a sociedade, certo? Então, nem é de todo ruim a indústria cultural. Bom, então qual é a relação entre a indústria cultural e a globalização? Certo? Embora a globalização seja aparentemente para a gente algo bem recente, bem atual, quando a gente fala em globalização e teve até alguma dúvida a respeito disso, a gente está falando da relação, né, entre diferentes locais, entre diferentes países do mundo por meio dos meios de comunicação. Então, a globalização, a expansão dos meios de comunicação favorece a troca entre diferentes culturas. Teoricamente, isso poderia ser muito bom, como a gente já viu, certo? Qual é o problema, então? O problema é quando se julga, se tem um preconceito a respeito do que é cultura e de que cultura é melhor do que a outra. Aí a gente tem todos aqueles processos que a gente já trabalhou lá no segundo bimestre, aquela ideia do etnocentrismo.
O principal problema associado à propagação da indústria cultural meramente, né, vendo a indústria, a cultura como um produto industrial, vai gerar ali, de certa forma, um favorecimento aos padrões culturais que estão dominando em um determinado momento, certo? Então, esses produtos da indústria cultural muitas vezes acabam reforçando estereótipos. Que tipos de estereótipos? O tipo do estereótipo da comunidade negra sendo sempre vista como marginalizada, sempre excluída, né, dos grandes centros de poder, os latinos sempre vistos como caricatos, os americanos sempre vistos como os salvadores do mundo, os europeus sempre vistos como, né, a referência principal da cultura e da erudição mundial, o berço da civilização. Então esse que é o grande problema da indústria cultural. E uma segunda crítica muito forte à indústria cultural e também ao nosso estilo de vida moderno, ocidental, é o grande apelo ao consumismo, certo? Então, normalmente, quando a gente consome esse produto, né, cultural, seja no cinema, seja numa série, seja numa música, a gente está consumindo ali por trás também outros produtos associados. A ideia de ser bem-sucedido está associada a você consumir determinado produto, a própria ideia da cultura como felicidade, a balada, eu vou para festa, sextou. Então, toda essa questão cultural, né, propagada, acaba levando também a determinados padrões de consumo que são incentivados por esse estilo de vida que é vendido, é propagado por meio da indústria cultural, tá certo? Para finalizar, eu vou tentar fazer uma associação rápida dos conteúdos que a gente viu, né, nessa aula com as matérias que a gente está vendo dentro das ciências humanas, só para vocês perceberem como está tudo interligado. Então a gente começou vendo ali, por meio da brincadeira com as obras de arte, um pouquinho de história, certo? E a própria arte, né? Depois a gente falou sobre a indústria cultural e como essa indústria cultural propaga ideologias e também como pode ser uma forma de alienação. Isso aí faz parte do conteúdo de filosofia, tá certo? E de sociologia também. Já a noção de ocidente, né, que fica do lado oeste, e também o meio pelo qual é propagado toda essa indústria, que é principalmente os meios de comunicação, estão associados à geografia. Então, a gente vê que as ciências humanas, elas se interligam dentro do seu discurso. Por hoje é só isso, gente. Eu espero que tenha ficado bem explicado, que tenha dado para vocês compreenderem o que eu quis passar com essa aula. E qualquer dúvida, qualquer comentário, vocês podem deixar no nosso formulário de frequência, certo? Tchau, pessoal! E se vocês quiserem saber um pouco mais sobre indústria cultural e outras discussões